Nós iniciamos hoje então uma nova série de mensagens, e essa série de mensagens é no seguinte tema: identidade e relevância. E eu queria iniciar hoje a nossa meditação com um texto, com um versículo que para mim exprime tanto identidade como relevância. Ele diz assim: sejam filhos de Deus. A ideia aqui é que você que já é filho de Deus, viva como filho de Deus. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa, no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Entregando a elas a mensagem da vida. Filipenses 2, versos 15 e 16. A nossa igreja, como o Sérgio falou no início do culto, está completando 71 anos. E aniversário é sempre o tempo para a gente pensar, não é? Quando a gente faz aniversário, você pensa, uau, já cheguei. Ou você pensa assim, puxa, já cheguei. Não é assim? Mas a gente sempre para pensar na vida, mais um ano, não é? E a nossa comunidade está completando 71 anos, e este então é um momento para nós refletirmos sobre quem somos e para onde vamos. Quem somos e para onde vamos? E durante este mês, eu quero convidar você a participar comigo, a refletir comigo sobre essas duas coisas: quem nós somos e para onde nós estamos indo. Duas palavras então nos ajudam nessa reflexão, que são justamente as palavras identidade e relevância. Identidade tem a ver com quem somos, com a nossa essência, com as nossas características. Nós precisamos olhar para nós, para dentro de nós, para os nossos corações e principalmente para a palavra de Deus, para perceber quem nós somos, porque aquilo que somos aponta para a nossa missão, aquilo que somos aponta para aquilo que nós devemos fazer, e a relevância tem a ver com como somos conhecidos. A relevância tem a ver com o quanto somos importantes ou necessários. E ser importante ou necessário implica em relevância, indica relevância. Nós somos, portanto, uma igreja, e a igreja é o corpo de Cristo, a comunidade dos salvos. É isso que nós somos. Nós somos um grupo de pessoas que foi tocada por Jesus, um grupo de pessoas que compreendeu o Evangelho e que decidiu se entregar a essa mensagem, e que decidiu se reconectar com Deus. Essa é a nossa identidade. A igreja local é a maneira como o corpo de Cristo se manifesta num lugar específico, com a sua cultura, com os seus costumes, com o seu modo de enxergar a vida, com o seu modo de viver. E nós estamos aqui, na Vila Palmeiras, e aqui, com a nossa cultura, com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de fazer as coisas, nós expressamos a nossa espiritualidade. Nós somos uma igreja local, somos parte do corpo de Cristo, existimos por causa do Evangelho que tocou nossos corações e transformou as nossas vidas. Houve um dia na vida de cada um de nós aqui, em que a mensagem do Evangelho passou a fazer sentido de uma forma mais intensa. É possível que antes de você ter essa experiência com Deus, você já tinha ouvido falar que existe um Criador, você talvez já tinha ouvido falar que Jesus morreu na cruz, mas você não tinha uma compreensão das implicações dessa mensagem, do significado de saber essas coisas. Mas houve um dia
em que tudo isso fez sentido por alguma razão, ou porque você leu a Bíblia, ou porque você ouviu uma pregação, ou porque um amigo já envolvido com Jesus teve uma conversa com você, e de repente essas coisas passaram a fazer sentido de uma maneira muito mais profunda. Como a gente costuma dizer, caiu a ficha, e você então se entregou a Jesus, e passou a fazer parte desta comunidade de fé. Mas também, como comunidade de fé, nós temos uma história, e a nossa história é importante, porque mesmo você que chegou recentemente à nossa comunidade, nós temos recebido muitas pessoas novas. Você que chegou recentemente, você está chegando para fazer parte de uma história, e isso é bonito, isso é importante, isso é especial. Homens e mulheres no passado olharam para o nosso bairro e desejaram construir uma comunidade aqui que vivesse e proclamasse as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E esses homens e mulheres que sonharam com uma comunidade estabelecida aqui, lutaram por isso, se sacrificaram por isso, gastaram suas vidas por isso, empenharam seus recursos por isso. E hoje nós desfrutamos daquilo que os nossos antepassados na fé semearam, e nós passamos a fazer parte dessa história. Esta igreja nasceu de um sonho, mas essa igreja nasceu também de muito trabalho, de muito sacrifício, de gente que se doou. Por isso hoje, quando eu olho para alguns irmãos e vejo que alguns irmãos se doam de verdade, quando eu vejo que alguns irmãos se doam, não se economizam, mas se doam sacrificialmente para o sucesso da igreja, para que as coisas deem certo, eu paro e penso, que orgulho eu tenho de fazer parte dessa comunidade. Essa comunidade é fruto do sonho e do trabalho de gente que amou e não desistiu, de gente que amou a Jesus, de gente que amou os perdidos, de pessoas que amaram umas às outras aqui dentro, ainda que no decorrer da caminhada possam ter tido alguma dificuldade, mas pessoas que amaram e não desistiram diante dos problemas, não desistiram diante das dificuldades, pessoas que passaram por períodos de entusiasmo e por períodos de desânimo, mas não desistiram. E nós hoje fazemos parte dessa história. Então a igreja é formada por pessoas, assim como um corpo é formado por membros, e são as pessoas como eu e você, cada uma com a sua característica, cada uma com o seu dom, cada uma com a sua habilidade, cada uma com o seu jeito de ser. São pessoas como eu e você que dão a cara da nossa comunidade. Se outras pessoas estivessem aqui que não nós, a nossa comunidade teria uma outra cara. Mas somos nós, a nossa maneira de ser, o nosso sorriso, a nossa simpatia, a nossa disposição de ajudar, o carinho que temos pelas pessoas, as nossas orações, o nosso empenho em ajudar de alguma maneira, somos nós, o nosso jeito, aquilo que fazemos é tudo isso que dá a cara da nossa comunidade. Você é o rosto desta comunidade, você é chamado para refletir Jesus Cristo para os de fora, de tal maneira que os de fora, quando olhem para a igreja, eles não vejam exatamente a sua face, mas vejam a face de Jesus em você. Você é chamado para refletir Cristo, você não é chamado para apresentar a você mesmo, para refletir a você mesmo, mas para refletir o Senhor Jesus, que morreu por nós, que se entregou por nós, e que caminha conosco, ainda que nos períodos de dificuldade, Jesus caminha conosco, Ele está conosco, todos os dias, porque Ele prometeu: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Nos dias felizes e nos dias tristes, Ele está conosco, Ele tem caminhado com essa comunidade. Então, onde você estiver, você representa essa igreja.
Você carrega o nome da igreja e carrega o nome de Cristo. Aonde você está, na escola, no trabalho, no comércio, aonde você vai, você carrega a igreja com você, porque você é um representante desta igreja. O que as pessoas estão vendo em você é muito importante. Se as pessoas realmente estão vendo Cristo refletido em você, elas talvez vão parar para pensar e talvez vão querer participar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Elas vão querer isso para elas também, se realmente elas estão vendo Jesus refletido na sua vida, nas suas atitudes, nas suas palavras, na maneira como você conduz a sua família, na maneira como você trabalha, a maneira como você busca excelência lá no seu trabalho, na sua escola, como você ajuda os seus colegas, e enfim, em todos os lugares onde Deus tem colocado você. O texto que eu queria compartilhar é um texto de Atos 9, e Atos 9, de 36 a 43, quero convidar você a abrir sua Bíblia. Se você trouxe a sua Bíblia, Atos 9, 36, o contexto desta passagem é o contexto logo depois da conversão de Saulo. Saulo se converte, ele tenta pregar o evangelho ali nos primeiros dias, ele tem um contato com os apóstolos, Barnabé se aproxima de Saulo para discipular Saulo, e aí Saulo sai de cena. E Saulo vai passar 11 anos fora dos holofotes. Por 11 anos ele vai ser discipulado por Barnabé. Por 11 anos ele vai estudar novamente as Escrituras para entender onde Jesus se encaixa em todas aquelas Escrituras que ele já havia aprendido no Antigo Testamento. E quando Saulo sai de cena, o foco da narrativa de Lucas, que é o escritor do livro de Atos, o foco da narrativa cai sobre Pedro. No versículo 32, ele diz assim: Pedro viajava por toda parte. Então, o período de 11 anos em que Paulo está fora de foco, a narrativa se resume em alguns episódios da vida de Pedro. Mas nessa narrativa sobre as andanças de Pedro, nessa narrativa Lucas destaca uma mulher chamada Tábita. O nome Tábita significa gazela, era um nome muito singelo, era um nome muito valorizado naquela cultura, era um nome considerado muito bonito, não só pela sonoridade, mas pelo significado. Porque gazela significa uma pessoa cheia de graça, de movimentos dóceis. É essa a impressão que se passava em relação a esse nome. E Tábita, cujo nome tem origem aramaica, que era o idioma falado no tempo de Jesus ali na Palestina. O aramaico é uma variação do hebraico, nós podemos considerar assim. Mas traduzida para o grego, esse nome é Dorcas. Então Dorcas ou Tábita morava na cidade de Jope, e Jope era uma cidade importante. Jope era uma cidade portuária, aliás foi o porto onde Jonas embarcou para fugir de Deus e da sua missão. E a narrativa diz que Tábita, essa mulher discípula de Jesus, essa mulher caridosa, ficou doente e morreu. E justamente nesse dia em que ela morreu, Pedro estava em Lida, uma cidade bem próxima, e os irmãos então mandam chamar Pedro depressa. Olhando para esse episódio da narrativa de Atos, e olhando para o que o texto fala sobre Tábita, nós podemos aprender sobre quem somos e como podemos viver para fazer diferença. E eu queria que você olhasse comigo para a primeira maneira como Tábita nos ensina sobre
quem somos. Tábita nos ajuda a entender a nossa identidade. Olhe comigo o versículo 36. Na cidade de Jope, havia uma seguidora de Jesus chamada Tábita. Esse nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres. Tábita nos ajuda a entender a nossa identidade, porque ela tem uma identidade. Ela é reconhecida por um estilo de vida, marcante. Tábita é identificada como uma seguidora de Jesus. Isso significa que ela é uma pessoa identificada com Jesus. Ela não é simplesmente a seguidora da religião dos seus pais. Ela não é uma pessoa que simplesmente vai à igreja porque seus pais exigem que ela frequente as reuniões da comunidade de fé. Ela é uma seguidora de Jesus. Ela não é uma simpatizante da igreja, porque ela gosta do ambiente, ou porque ela encontra pessoas legais para fazer amizade na igreja, ou porque ela simpatiza com o pregador. Não, ela é uma seguidora de Jesus. A identidade dessa mulher está ligada ao fato de que ela ouviu o Evangelho, de que ela entendeu o Evangelho, de que ela creu no Evangelho. E quando uma pessoa ouve o Evangelho, entende o Evangelho e crê no Evangelho, a vida dela é transformada. Então a vida de Tábita foi transformada. Ela passou da morte para a vida. A vida adquiriu para ela um novo sentido em Jesus Cristo. O seu coração mudou de dentro para fora. Ela foi transformada lá no íntimo do seu coração. E essa transformação que aconteceu dentro, ela se manifestou num estilo de vida diferente, num estilo de vida novo. Jesus brilhava no rosto de Tábita. Jesus brilhava na vida de Tábita. A vida para ela adquiriu um novo sentido. O seu coração mudou de dentro para fora. Ela passou a viver de acordo com os valores e princípios ensinados por Cristo. O Evangelho é o poder de Deus que salva, mas que também transforma. Uma pessoa salva é uma pessoa transformada. É impossível ser salvo e continuar do mesmo jeito que a sua vida era antes. O encontro com Jesus é sempre um divisor de águas na vida de uma pessoa. Quem encontra Jesus muda, quem encontra Jesus é impactado, quem encontra Jesus é transformado, e hoje nós encontramos Jesus no Evangelho. É através do Evangelho que Deus faz uma pessoa nascer de novo, e é através do Evangelho que Deus dá uma nova vida àquela pessoa que nasceu de novo. Uma nova vida, novas atitudes, novo vocabulário, novo sentido para a vida, novas decisões, tudo é novo. Tábita foi transformada, então ela passa a usar o seu tempo para fazer o bem. Ela usa o seu tempo para fazer o bem. Ela não usa o seu tempo para fazer fofoca. Ela não usa o seu tempo para implicar com os outros. Ela não usa o seu tempo só para si. Ela usa o seu tempo para fazer o bem. Com certeza ela possuía outras responsabilidades. Com certeza ela tinha outras tarefas. Com certeza ela tinha que cuidar da sua casa, com certeza ela tinha que cuidar da sua família. O texto não nos dá detalhes, mas é possível que ela tivesse uma família, é possível que ela tivesse um trabalho, é possível que ela tivesse outras obrigações, mas ela sempre achava tempo para fazer o bem. Se eu e você fomos também impactados e transformados pelo Evangelho, nossas vidas são impulsionadas por Deus também para fazer o bem. Se você foi tocado por Jesus, se você foi tocado pelo Evangelho, a sua vida é uma vida impulsionada a fazer o bem. Faça o bem. Nós temos que fazer o bem para as pessoas. Tem gente que é crente há tantos anos, esqueceu que o estilo de vida verdadeiro do cristão é fazer o bem. Nós somos chamados para fazer o bem, porque quem faz o bem reflete o rosto de Jesus para as pessoas.
Isso quer dizer que nossas vidas se tornarão vidas relevantes para outras pessoas. Porque quando você ajuda alguém, você se torna relevante para esse alguém. Quando você vai lá, ajuda, estende a mão, anda a segunda milha, faz um favor, ajuda numa dificuldade, ora pela pessoa, diz que está orando, porque não adianta só orar, quer dizer, adianta orar, mas é melhor orar e dizer que você está orando, porque além de beneficiar aquela pessoa com a oração, você a encoraja, porque ela vai pensar, puxa, essa pessoa está orando por mim, que bom, tem mais alguém orando por mim. Então, nós nos tornamos relevantes para as pessoas, para quem nós abençoamos, para quem nós fazemos o bem. A gente ama a igreja, a gente ama os irmãos, a gente ama as pessoas, e a gente quer estar nas reuniões da igreja. Algumas pessoas mandaram mensagem hoje para mim, dizendo, pastor, está vindo uma tempestade. Outras dizendo, está chovendo muito, eu queria estar na reunião, mas não pude. Tem pessoas que querem às vezes e não podem. Nós queremos estar nas reuniões, e a gente precisa mesmo estar nas reuniões da igreja. A gente precisa, para a gente se fortalecer, para a gente não esquecer quem nós somos e o que Deus fez por nós. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e a ceia do Senhor é um memorial, é um momento em que nós buscamos a comunhão com Deus, mas também um momento que nós lembramos daquilo que Ele fez, e nós precisamos lembrar disso, senão a nossa vida perde o sentido, e nós começamos a ter uma vida vazia, porque esquecemos de fazer o bem e deixamos de fazer o bem. A gente precisa das reuniões da igreja, para a gente se fortalecer, para que Deus nos mantenha encorajados a continuar fazendo o bem. Então a história da Tábita nos ajuda a entender a nossa identidade, nos ajuda a entender quem somos, e quem somos está relacionado a Cristo. A nossa identidade é uma identidade relacionada ao Senhor Jesus, mas a história da Tábita também nos ajuda a entender como podemos ser relevantes, e esse é o segundo ponto que eu queria compartilhar com você. Acompanhe comigo o versículo 37, que é a continuação. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois o puseram num quarto no andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto, e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos, e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou-a a ficar de pé. Em seguida chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a elas viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Quando a gente lê uma história dessa, a gente precisa entrar na história, a gente precisa entrar na cena, a gente precisa perceber a tristeza daquelas mulheres, mostrando para Pedro as suas roupas. Olha, foi ela que fez,
Eu não tinha dinheiro para comprar, eu não tinha mais o que vestir, minha roupa estava rasgada. Olha o que ela fez por mim. E outra dizendo a mesma coisa, e outra, e aquelas mulheres chorando e lamentando a perda de uma pessoa que era relevante, a perda de uma pessoa que deixou marcas, a perda de uma pessoa que fazia diferença. E aí Pedro chega e conversa com essas mulheres, e Pedro então ora e diz para ela: Tabita, levante-se. E ela ressuscita. Agora imagina Pedro tomando aquela mulher pela mão e levando essa mulher para as viúvas. Uma mistura de choro e alegria, a emoção delas, a alegria, os abraços emocionados. Que cena! Olha o que Deus fez aqui. E por causa desse milagre, muita gente na cidade de Jope se entregou ao Senhor Jesus. Tabita era relevante, Tabita fazia diferença. O mundo se tornou melhor por causa dela, a cidade foi impactada pela vida dela. Ela era uma mulher que construía pontes, ela não construía muros, ela não se afastava das pessoas, ela se aproximava, ela tentava ganhar o coração das pessoas, ela estendia a mão para quem precisava, ela construía relacionamentos, ela achava tempo para abençoar, tempo para fazer o bem, tempo para ajudar os pobres, mesmo que ela pudesse ser tão ocupada. Ela preencheu um espaço na vida dessas pessoas, ela viu necessidades e tentou supri-las. É assim que age um cristão relevante. Um cristão relevante é um cristão que olha, percebe, vê necessidades e faz alguma coisa. Então ela se tornou uma pessoa necessária, ela se tornou uma pessoa importante, influente, ela causou impacto. Uma mulher simples, provavelmente uma costureira, uma mulher desconhecida, talvez de pouca relevância na sociedade, não uma pessoa importante, mas uma pessoa comum, do povo, como eu e você, mas que fez diferença, que impactou uma cidade, e Deus então usou essa história para causar um impacto ainda maior. Uma das coisas que ela fazia, costurava roupas para os pobres e as viúvas, uma coisa simples. Mas quando ela morreu, foi uma perda e todo mundo sentiu essa perda. Ela não gastava tempo tirando satisfação com o vizinho, ela não gastava tempo implicando com o porteiro do prédio, ela não gastava tempo reclamando do garçom ou do balconista. Não, ela não era egoísta, ela não era ranzinza, ela não era briguenta, ela não era implicante, ela não era crítica, ela não era murmuradora, não, ela não afastava as pessoas de Jesus, ela não perdia tempo com essas coisas, ela usava o seu tempo para coisas mais importantes, fazer o bem e refletir Jesus Cristo para as pessoas, porque ela foi transformada pelo Evangelho. Ela não lutava para que os seus direitos fossem respeitados, ela não lutava contra as injustiças, ela simplesmente fazia alguma coisa, ela fazia o bem e refletia Jesus para as pessoas. Com as nossas conversas, com as nossas atitudes, nós atraímos ou nós afastamos as pessoas, nós abençoamos ou nós amaldiçoamos, nós levamos as pessoas a Jesus ou as levamos para longe de Jesus e da igreja, porque Jesus subiu ao céu e nós hoje é que somos o corpo de Cristo. Jesus realizou o seu ministério, completou a sua obra e foi para o céu. E agora, como as pessoas vão encontrar Jesus? Ele nos deixou aqui como seus representantes. As pessoas só podem encontrar Jesus através de nós, e se nós falharmos nisso, elas não encontrarão o Senhor. O único Jesus que as pessoas conhecerão é o Jesus que elas verão em nós, é o Jesus que elas verão em você. As viúvas estavam chorando porque Tabita era uma cristã relevante. Ela se aproximou de pessoas,
ela viu necessidades, ela decidiu agir. Deus hoje, através dessa história, da história dessa mulher, Ele está nos desafiando a descobrir as necessidades das pessoas que estão perto de nós e ao nosso redor. Onde está a identidade da igreja? A identidade da igreja está em Cristo, naquilo que Cristo fez por nós, mas essa identidade precisa se manifestar quando nós nos tornamos imitadores de Cristo, para que as pessoas vejam Cristo em nós. Mas a identidade da igreja também está naquilo que nós nos tornamos em Cristo, ou não, porque se nós nos tornamos parecidos com Cristo, essa é a identidade da igreja, mas se nós falhamos em ser parecidos com Cristo, se nós nos tornamos parecidos com outra coisa, essa também vai ser a identidade da igreja. Só que isso é uma catástrofe, isso é uma calamidade. O que muda o coração da gente é quebrantamento. Quebrantamento é quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente olha para as nossas atitudes, a gente se arrepende e chora. Quebrantamento é quando você se torna capaz de chorar pelos seus pecados, quando você se torna capaz de chorar pelas suas atitudes erradas, quando você se torna capaz de chorar pela sua falta de amor. Um coração quebrantado é um coração maleável nas mãos de Deus. Um coração quebrantado é um coração que Deus pode usar. É um coração sensível a Deus. É um coração tocado pela palavra. É um coração tocado pela graça. É um coração tocado pelo Espírito Santo. Nós não conseguimos produzir isso, mas nós podemos pedir isso. Você pode orar: Deus, meu coração está meio frio, meu coração está meio empedrado. Deus, me dá um coração quebrantado. Deus, me dá um coração sensível à Tua voz. Me dá um coração sensível para eu entender a Tua vontade para a minha vida. Me dá um coração sensível para eu poder fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Me dá um coração sensível para que eu possa refletir o Senhor, mas me dá um coração quebrantado, Senhor. Me faz capaz de chorar pelos meus pecados. Me transforma, que eu consiga mudar de vida. Dá-me, Senhor, um coração quebrantado. Você pode pedir isso. E se você pedir isso a Deus com insistência, Deus dará a você um coração quebrantado. Porque Deus só pode usar uma pessoa de coração quebrantado. Gente capaz de aprender, gente disposta a ouvir a voz de Deus e aprender e fazer mudanças. Deus, me dá um coração quebrantado e sensível à Tua voz. Deus, faz de mim uma pessoa melhor. E quando Deus faz isso, tudo muda. A pessoa difícil se torna fácil, porque tem gente que é difícil, tem gente que é duro de lidar. Tem gente que quando você vai conversar, você tem que pisar em ovos com ela, porque ela é difícil, coração empedrado. Mas aquele que encontra Jesus, e que recebe de Jesus um coração quebrantado, e era difícil, se torna fácil. A pessoa briguenta se torna dócil. A pessoa encrenqueira se torna uma pessoa maleável nas mãos de Deus. Deus derrota a amargura e o rancor do coração. Deus cura a dor e as feridas da alma. Porque tem gente que é assim, briguenta, difícil, porque a sua alma está enferma. Tem gente que é difícil assim porque foi ferida, e a dor na alma é a pior dor que existe. E uma pessoa que tem a alma machucada pelo abuso, pela rejeição, essa pessoa ela inconscientemente, ela quer descontar a sua dor em alguém. Ela quer que mais alguém sinta a dor que ela está sentindo, mas isso é inconsciente. Mas quando o Evangelho chega, quando Jesus vem, quando Jesus transforma um coração, a dor é curada, o coração é restaurado, a alma é abençoada, as feridas são curadas, e aquela pessoa difícil se torna fácil, aquela pessoa amargurada se torna uma pessoa abençoadora, se torna uma pessoa diferente, porque a graça de Deus se manifesta no coração de uma pessoa que foi tocada pelo Senhor Jesus.
Quando Deus transforma um coração, essa pessoa passa a amar a Deus, e ela passa a amar as pessoas, ela vai amar os irmãos da igreja, ela vai amar as pessoas da família, ela vai amar os perdidos, aqueles que estão andando sem rumo, longe de Deus. Essa pessoa terá um coração cheio de amor, e esse amor vai transbordar, porque o coração foi tocado pela graça de Deus. Quem é tocado é transformado. Então, essa pessoa vai ser impulsionada a fazer o bem, porque ela quer agradar o seu Senhor, ela quer imitar o seu Senhor. A Bíblia diz que Jesus andou por todo lado, fazendo o bem, pregando o Evangelho e fazendo o bem. Pessoas que são tocadas por Jesus, são pessoas que dão o rosto para a igreja, que fazem com que o rosto de Cristo apareça na igreja. Pessoas assim é que tornam a igreja relevante. A relevância da igreja está em nós. Quando Deus faz de nós pessoas amáveis, necessárias, indispensáveis, quando o Senhor faz de nós pessoas que amam, é assim que a igreja se torna relevante. Projetos e ministérios nascem nos corações de pessoas que são tocadas e chamadas por Deus para fazer diferença. Projetos e ministérios não nascem quando a pessoa fala assim: ai, eu queria que a igreja tivesse um projeto. Não é assim. Projetos e ministérios nascem quando você foi tocado e você diz: eu quero fazer alguma coisa, quem vem comigo? Eu quero fazer diferença em nome de Jesus, quem me ajuda? É assim que nascem projetos, é assim que nascem ministérios, de uma grande paixão, paixão por Jesus e paixão pelos que sofrem. Quando uma pessoa é tocada por Deus para fazer diferença, ela vê coisas que ninguém mais viu, porque o Senhor abre os seus olhos. E eu quero perguntar para você: o que que você viu que ninguém mais viu? O que que você está enxergando que ninguém mais enxergou? O que é que Deus está usando para tocar o seu coração, para mover a sua vida na direção de uma pessoa que está precisando? Deus está chamando você para fazer diferença, não apenas passar pela vida, mas deixar uma marca. É só você se dispor a usar o seu tempo, ou parte do seu tempo, para ser voluntário para Jesus, para se relacionar com pessoas e fazer o bem a elas. A quem Deus está tocando nessa noite? Feche os teus olhos. Eu quero orar por você que Deus está tocando. Eu quero orar por você que Deus está chamando. Eu quero orar para que o Espírito de Deus te transforme. Eu quero orar para que o Espírito de Deus cure a sua alma, para que você se entregue a Jesus, e para que você se torne uma pessoa necessária e relevante nesse mundo, para que você dê o rosto de Jesus para esta igreja. Senhor, em nome de Jesus, é isso que eu te peço, é isso, Senhor, que eu quero te pedir, que o Teu Espírito se mova aqui neste lugar, tocando corações, que o Teu Espírito se mova tocando gente que está assistindo pela internet. Eu quero pedir, Senhor, que haja milagres, milagres tão grandes como houve aquele milagre que Pedro ressuscitou a Tábita. Senhor, por favor, toca o nosso coração, para nós fazermos diferença, porque quando o Senhor tocar o nosso coração para fazermos diferença, o Teu Espírito fará coisas maiores ainda, e fora do nosso alcance, como o Senhor fez, impactando aquela cidade, com a ressurreição daquela mulher. Senhor, por favor, nos levanta na força do Teu poder, porque Tu és um Deus poderoso, um Deus que cura e que transforma corações. Deus, por favor, que os próximos 70 anos da igreja sejam anos em que o Teu Espírito vai se manifestar com vigor renovado, com unção renovada, com poder renovado sobre a Tua igreja. Levanta hoje aqui aquelas pessoas que o Senhor quer usar. Levanta hoje aqui aqueles que o Senhor estão tocando para dar um passo à frente, para fazer diferença.
Por favor, Senhor, coloca fogo nesses corações, incendeia esses corações, coloca paixão nesses corações, para que, ó Deus, nós possamos ver muitas Tábitas, dando cara para esta comunidade de fé, refletindo o Teu rosto, Senhor, para aqueles de fora, para que eles conheçam quem é o Senhor, e para que eles desejem Te conhecer mais. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.